Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui é Camila Moreira Almeida de Miranda, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e nós vamos dar início a mais uma live do projeto de extensão Lendo C.S. Lewis, reflexões sobre Cartas de um Diabo e seu Aprendiz e a Abolição do Homem. Bom, nessa noite nós temos como preletor o David, e ele vai estar falando sobre a abolição do homem, né, C.S. Lewis e a cosmovisão científica. Nosso preletor dessa noite é licenciado em Química, mestre e doutorando pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalha com síntese orgânica no grupo de pesquisa SINCMOL, possui interesse em filosofia e ciência, em particular em filosofia da química, é membro do grupo de pesquisa Psicos UFMS, tem estudado a obra de C.S. Lewis e suas possíveis implicações para a cultura, ciência, tecnologia e ensino. Então, sem mais delongas, né, já apresentei o nosso preletor, gostaria de chamar aqui o David para dar início à sua palestra de hoje. Olá, David, boa noite. Olá, Camila, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar junto com vocês, falando do C.S. Lewis, esse autor que, para mim, é muito importante e formativo. Ele tem sido uma fonte de conhecimento, de sabedoria, né? É um grande literato, é um escritor de literatura fantástica, ficção científica, mas também é um grande popularizador de ideias e popularizador de conhecimento filosófico, teológico, né? Um acadêmico de alto nível. Então, é sempre um prazer falar do C.S. Lewis. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Lewis e o pensamento dele com relação à ciência. Óbvio que é apenas um aspecto, porque a gente vai estar limitado a um texto, né? Eu não vou explorar todos os textos, mas o Lewis escreveu muito sobre a concepção dele de ciência em vários textos e a relação da ciência com a cultura. Certo, Camila? Certo, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez. Como a Camila ressaltou, hoje eu vou falar sobre o texto A Abolição do Homem, esse texto que foi relançado pela editora Thomas Nelson, mas ele já tem algumas edições. A edição antiga é essa daqui, da editora Martins Fontes. É um livreto fino, né, como vocês podem ver, não é muito grande. E a editora Thomas Nelson lançou essa nova versão, capa dura, né, alto relevo, um texto muito bonito, muito bem diagramado. E nessa obra, o Lewis ele trata sobre vários aspectos, né, desde aspectos educacionais, aspectos morais, ele explora sua visão sobre a realidade. E no último capítulo ele fala sobre ciência. Ciência que para ele era um tema bastante caro, né? Era um tema de interesse profundo do Lewis. Apesar dele admitir uma inápcia, né? Uma incapacidade para ser um cientista, ele tinha problemas, apesar de ser um homem genial, ele tinha problemas com matemática, né? Então ele não se via alguém capaz de lidar com ciência, né? Então hoje eu gostaria de explorar esse texto um pouco e dialogar o C.S. Lewis com outros autores, como por exemplo Michael Polanyi e o Jacques Maritain, né? Um filósofo, se eu não me engano, francês. Agora eu não me recordo a origem do Jacques Maritain. Bom, então vamos falar um pouco do C.S. Lewis e a cosmovisão científica, né? O que significa uma maneira de ver o mundo por meio dos olhos da ciência. E eu queria deixar claro aqui que existe um contexto, eu vou explorar esse aspecto, muito específico da ciência ao qual o Lewis critica, né? Ou, na verdade, o seu contexto histórico e uma visão da ciência que era majoritária dentro desse contexto histórico, e é a crítica do Lewis a essa visão sobre a ciência. O Lewis ele não critica a ciência ou o trabalho científico. Ele critica uma visão específica sobre a ciência, né? Então, o Lewis ele critica uma cosmovisão científica. E ele coloca essa cosmovisão
específica, essa maneira de se ver a ciência, em oposição a uma outra cosmovisão que pretende ser mais busca uma totalidade, né? Que preza por valores, por ideias, né? Por uma verdade mais total, né? Uma verdade total sobre a totalidade da realidade, né? É uma cosmovisão mais abrangente, mais integral, mais ampla. Não é uma cosmovisão reducionista, como é a cosmovisão que o Lewis critica. E, a saber, essa cosmovisão é o cientificismo. Eu vou tocar um pouquinho sobre nisso, o que seria o cientificismo, né? E como o Lewis faz essa crítica. Bom, pessoal, então o título é Abolição do Homem, C.S. Lewis e a Cosmovisão Científica, né? Eu gostaria um pouco de falar sobre o contexto histórico do texto A Abolição do Homem. Tá? Para começar a falar sobre isso, eu gostaria de tocar em alguns aspectos da formação biográfica do C.S. Lewis. Então, eu gostaria de falar um pouquinho de uma breve biografia do C.S. Lewis. Lewis ele nasce em Belfast, né, uma cidade da Irlanda, hoje Irlanda do Norte, em 1898, né? E Belfast era um grande centro industrial. Foi em Belfast que os primeiros protótipos do navio Titanic foi construído, né? Então, Belfast era um grande centro industrial, um dos grandes centros ali da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, né? Na Europa, de maneira geral. E Lewis ele passa, né, a infância com a sua família. Na sua primeira infância, ele vive em uma casa, né, que eles chamavam de um pequeno lar, né, a pequena casa, né. E é bastante interessante que os pais do Lewis eram pessoas muito letradas e pessoas de grande leitura e grande formação intelectual. E o Lewis teve isso como um aspecto formativo, né, da sua personalidade. A mãe do C.S. Lewis, Flora Lewis, ela era matemática, era formada em matemática por Oxford. Além disso, ela era uma grande leitora de romances, de poesia, né, e também era escritora, né. O pai do Lewis era advogado e filho de industriários, né, e também era um amante voraz de leitura, certo? Então, o Lewis ele viveu numa casa repleta de livros, né? Na sua autobiografia, ele diz que era tão fácil achar livros distribuídos pela sua casa, quanto era fácil alguém que está caminhando numa grama achar uma folha de grama nova, né? Então, livros faziam parte da vida do C.S. Lewis. Bom, o que é interessante a gente perceber é que ali mais ou menos entre 9 e 10 anos, a mãe do C.S. Lewis é acometida por um câncer. E esse câncer acaba levando a vida dela. Então fica ele, o pai e o seu irmão Werner. E o pai não sabia lidar muito bem com as crianças, colocou as crianças para o colégio interno, né? Só que um aspecto muito importante é que a relação do Lewis com o irmão era uma relação muito forte. Então, tanto o irmão quanto ele, né, adoravam ler. Leitura era algo de entretenimento, não era um esforço, não era algo feito para se passar na escola, por exemplo. Era entretenimento da família. Então, tanto ele quanto o irmão gostavam de ler, de desenhar, de construir maquetes, né, doramas. Bom, e nesse período da infância foi justamente nessas construções de maquete que Lewis e o irmão criam um mundo imaginário chamado The Box, né? Que era um mundo onde existiam animais falantes, né? E Lewis ali e o irmão acabam, desde muito cedo, começam a desenvolver histórias, né? Escrever histórias. E o seu tio, se eu não me engano, Gus, ele era alguém que o Lewis admirava muito. E um aspecto muito importante na formação do Lewis, que para o Lewis,
dois tipos de conversa, o Lewis infantil, dois tipos, o Lewis criança, né? Dois tipos de conversa chamavam a sua atenção. Conversas puramente racionalistas, que envolviam ciência, que ele tinha com esse seu tio, né? O seu tio Gus, e também conversas que envolviam mitologia, os deuses nórdicos, os deuses gregos, conversas mitológicas e imaginativas que ele tinha com o seu amigo Arthur Greaves, né, que ele conheceu ali ainda na infância. Bom, desses autores, né, dessa relação com a literatura que o Lewis tinha na infância, com os textos, né, com as conversas científicas, com os textos de ficção científica, né, os textos científicos e também os textos de mitologia, surge uma paixão muito grande por ficção científica, e um dos grandes autores que o Lewis gostava de ler e lia com um desejo voraz, né, era o H.G. Wells. Então, essas histórias, né, de ficção científica, histórias de mitologia, elas cativavam a imaginação de Lewis, né? Davam ali um refúgio, né? Quase que um meio redentivo para o Lewis em um período de dificuldade, vivendo em colégios internos, afastados da família, com um recente falecimento da mãe, né? Então, Lewis encontra nessas atividades, e principalmente a primeira vez que ele viu a maquete que o irmão construiu, né, que o Werner construiu, que eles chamaram de The Boxen, Lewis tem um encontro com a beleza, né? Então, Lewis ele tem uma experiência estética, né, que ele chama de alegria. Ele é tomado por meio da leitura, por meio dessas atividades imaginativas, ele é tomado por uma alegria. Bom, já na vida, migrando para a vida adulta, o Lewis acaba saindo desse colégio interno, indo estudar com o Kirk, um professor e tutor, né, que o preparou para entrar em Oxford. Quando ele entra em Oxford, já ali em 1917, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então, Lewis ele vai e se voluntaria para a Primeira Guerra Mundial e vai para a guerra. E volta da guerra como um herói de guerra e se dedica aos estudos e tem a formação em Oxford, né, uma formação com a honraria. Ele foi 3 vezes o primeiro aluno da turma, então ele tem uma formação intelectual brilhante. Já na vida adulta, já assim, na beira dos seus 50 e poucos anos, se eu não me engano, Lewis passa pela Segunda Guerra Mundial. Então, C.S. Lewis é um homem que viveu entre duas grandes guerras. E esse contexto histórico é fundamental para a gente entender a crítica do C.S. Lewis ao pensamento científico da sua época, né? Bom, esse aspecto é muito interessante. E o desenvolvimento do Lewis, né? Existem 3 facetas do Lewis que a gente precisa ressaltar. O Lewis, ele se torna professor em Oxford, né, no Magdalen College, e depois ele vai para Cambridge, mais para frente na sua vida, né? E ele é professor de literatura, né, renascentista, medieval e renascentista. Então, Lewis é um grande acadêmico da sua época, é um grande professor e um grande acadêmico, e ele também é um grande crítico literário, né? Bom, o Lewis também se aventura a escrever obras de ficção científica, obras de literatura fantástica. Todos nós conhecemos as Crônicas de Nárnia, né? Mas Lewis também escreve a Trilogia Cósmica, que é uma ficção científica, tá? Lewis também escreve Até que Tenhamos Rostos, né? Que é uma, se eu posso dizer assim, uma releitura, né? De literatura, de um livro de literatura clássica, né? Bom, mas em um outro aspecto, o Lewis, ele é um grande comunicador. O Lewis, ele era um teólogo amador, ele era chamado muitas vezes para falar da sua fé, né? Da sua visão com relação ao cristianismo. E o que é interessante, ele perde a fé na infância, né? Ele começa a se afastar da fé na infância e ele perde a fé na adolescência. Só que com 30 anos, já professor em Oxford, em diálogo com Tolkien e com Warfield, né?
grandes outros pensadores e literatos ingleses da sua época, ele retorna à fé com 30 e poucos anos, né? E já com seus 40, 50 anos, ele se torna um grande divulgador de teologia, né? Mas não só de teologia, ele fala sobre tudo. Ele fala sobre política, ele vai falar sobre educação. Então, Lewis é um popularizador de ideias, né? Ele é um grande comunicador de ideias. Bom, esses três aspectos são fundamentais para a gente entender a persona do C.S. Lewis. Lewis como um professor acadêmico e crítico literário, Lewis como escritor de romances, contos de fada e ficção científica, e Lewis como um popularizador de ideias, um comunicador, alguém que escreve para o grande público. E aqui talvez está a grande importância do Lewis, esses três aspectos sejam talvez a grande importância do Lewis para essa atividade que nós estamos desenvolvendo na UFMS, né? Homenagear o Lewis e trabalhar com o Lewis a partir desse ponto de vista, né? Tentando tratar de coisas complexas, de temas acadêmicos, né? Mas utilizando-se da imaginação e da criatividade, né? E a fim de alcançar não só acadêmicos e pessoas da área, mas o leigo, as pessoas que estão distante da academia, né? Então, tornar esse conhecimento mais acessível. Eu acho que esse é o grande legado do Lewis, né? Para a gente. Bom, a Abolição do Homem, pessoal, foi escrito no período ali da década de 40, se eu não me engano, 43, né? 39, 43, agora a data realmente me fugiu. Bom, e ele tinha um título que era Reflexões sobre Educação. E ele foi escrito no período da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, que nós vemos no contexto ali, já na década de 29, 39, né? Nós temos a ascensão do Terceiro Reich, por exemplo. Mas não só do Terceiro Reich, nós temos a ascensão do fascismo italiano. E nós temos a ascensão da ideologia comunista, desde a Revolução de 17 na Rússia, né? A ascensão da ideologia comunista. Essas três ideologias de cunho totalitário. Lewis, então, está num ambiente político que ele é obrigado a lutar pela sua liberdade, no campo das ideias, né? E a Abolição do Homem traz essa tônica. É um livro que enxerga as implicações de você se entregar aos governos totalitários e as consequências disso para a sua vida. E realmente, o que no campo do pensamento esses governos totalitários querem, né? Então, Lewis ele começa falando, ele traz, né? Começa falando em Abolição do Homem, uma crítica a um texto que era um texto que se pretendia escrever, ser escrito para ensinar crianças do ensino fundamental, mais ou menos, né? Sobre a língua inglesa, um texto sobre língua inglesa, né? Digamos assim, um texto de gramática portuguesa seria um texto de gramática inglesa. Bom, e esse livro ele chama de livro verde, mas o intuito desse livro era renovar a língua, né? Repensar a linguagem. Tanto é que o subtítulo do livro era The Control of Language, né? Na verdade, esse livro, o texto, ele falava sobre o controle da linguagem, né? Um texto escrito para crianças que, na verdade, queria passar uma visão de mundo, uma visão filosófica e moldar o pensamento infantil, né? Bom, e Lewis, ele defende na Abolição do Homem a ideia de verdade, de lei natural, né? O que ele vai trazer da tradição do taoísmo, né? E ele vai recorrer ao Confúcio, ele vai trazer da tradição do taoísmo uma ideia de verdade, um caminho correto a se seguir, né? E frente ao relativismo que esses textos, na verdade, esse livro-texto, né, que ele chama de livro verde, evidencia, mas que era um crescente relativismo filosófico, né? Uma visão de uma moralidade fragmentária, né? Frente a uma ideia total, de um conhecimento total, de uma moralidade total da realidade. Então, aqui nós temos um contraste entre
objetividade e subjetividade, né? Lewis, então, apresenta na abolição do homem uma grande defesa da lei natural, né? Da ideia de verdade. O ponto é que ele apresenta quais são os caminhos para isso, né? Então, a abolição do homem, ele vai ser dividido, é um texto que vai ser dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é Homens sem Peito, aonde o Lewis ele vai criticar um certo ceticismo quanto uma moralidade objetiva ou uma tradição moral que se pretenda ser objetiva, né? Basicamente é a moralidade tradicional, cunhada no desenvolvimento de uma cultura, de uma religião, né? Então, Lewis, no primeiro capítulo, vai criticar o ceticismo quanto uma moral tradicional ou uma visão objetiva da moral, né? Uma moral da totalidade. No segundo capítulo, ele vai intitular O Caminho, né? Justamente é uma referência que ele faz à ideia do tal, onde ele vai tratar o tal, sobre o tal. O tal é o mesmo termo que no Japão eles chamam de do, né? E tem a ver com essa conotação de caminho a ser seguido, um caminho correto a ser seguido. Então, nesse segundo capítulo, intitulado O Caminho, Lewis vai falar sobre o que esses céticos quanto à moralidade tradicional geram, que são os inovadores, aqueles que pegam essa moral tradicional, fragmentam ela e dentro dela escolhem as ideias que lhe aprovem, né? As ideias que eles acham mais interessantes, e dentro disso eles constroem uma nova moral. Então, Liu chama esse sujeito de o inovador. Ele é um inovador no campo da moralidade. E o terceiro capítulo é a abolição do homem. Né? O que significa isso? Né? O Lewis ele vai falar um pouco nesse terceiro capítulo sobre a ideia de natureza. A ideia de que o homem moderno, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, é agora alguém capaz de dominar a natureza. Essa ideia é muito encontrada no pensamento e é expressa na ficção, né? E pensamento sobre um universo de H.G. Wells, né? Tanto o Lewis quanto um outro autor chamado Christopher Dawson. Christopher Dawson tem um texto muito interessante chamado As Dinâmicas da História do Mundo, né? E ele tem um dos capítulos, ele comenta sobre H.G. Wells e a sua visão do universo, né? Que ele vai falar sobre a narrativa, basicamente como que o H.G. Wells entendia a história, né? Bom, Lewis ele começa falando sobre o homem ao buscar controlar e dominar a natureza, acaba sendo aquele que é dominado pela própria natureza. Porque isso implica que um homem tentando dominar a natureza treine outras gerações, e essas gerações vão treinando outras, e assim, consequentemente, por meio e guiadas por um determinado ideal. E esse ideal, na verdade, é um ideal de controle das pessoas. Então, os indivíduos acabam se tornando, nesse processo, meramente artefatos, peças de uma engrenagem muito maior. Basicamente, o que o Lewis está dizendo é o seguinte: ele está descrevendo, no campo do pensamento, o que a literatura distópica traz como uma narrativa, né? Basicamente, como O Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, 1884, Revolução dos Bichos, são textos distópicos. Lewis está mostrando que, olha, existe um projeto em curso onde esses indivíduos são dominadores, são controladores de pessoas e eles estão implantando uma nova moralidade. Bom, o ponto é que o domínio do homem com relação à natureza não passa do domínio da natureza sobre o homem. Seja essa natureza o que é estabelecido por esses dominadores, né, por esses controladores, que seria uma casta de indivíduos separada, né, ou seja, a própria natureza humana. A natureza humana
em busca de poder, acaba buscando dominar a natureza, né? O indivíduo, na busca do poder, acaba querendo dominar a natureza e acaba sendo dominado pela sua própria natureza. Agora, qual o instrumento de controle da natureza? E aqui entra a questão que a gente vai tocar hoje. É a ciência. Esses indivíduos têm uma visão sobre a ciência, e essa visão da ciência é uma visão na qual a ciência é um instrumento de controle social. A ciência se torna um instrumento de controle social. A ciência não mais é uma ferramenta intelectual para se conhecer a realidade, para se conhecer o mundo, mas ela se torna um instrumento de controle. Esse é um uso ideológico da ciência, e é um uso da ciência a partir de uma determinada cosmovisão. Por isso, C.S. Lewis e a cosmovisão científica. Por que eu estou colocando isso nesse balaio de cosmovisão científica? Porque ainda hoje nós temos no senso comum a ideia de que determinada visão sobre a ciência é ciência de fato, né? E, bom, Lewis coloca, então, que esse indivíduo que usa a ciência para controle social é um manipulador. Só que esse uso da ciência para controle social é um uso ideológico, é um uso politizado, e não necessariamente é um uso científico da ciência. E por que o Lewis fala isso? Porque essas grandes três ideologias totalitárias, nazismo, fascismo e comunismo, fizeram uso distorcido do pensamento científico e buscaram controlar o trabalho científico, o que é algo que nasce do desejo humano de conhecer, né, das paixões intelectuais humanas, né, e desse crescente diálogo em comunidade. A ciência, ela surge porque o homem busca sentido e significado na realidade, e isso movido por paixões intelectuais, por um profundo desejo de conhecer o mundo, conhecer a realidade. E esses indivíduos, quando se encontram, eles geram uma comunidade. E essa comunidade, na troca de conhecimento e na troca de saberes, gera espontaneamente uma comunidade de produção de conhecimento científico. Ok? Nesse ponto, Lewis conversa muito com Michael Polanyi, né, um filósofo da ciência austro-húngaro, que foi influenciado de fato por C.S. Lewis. Mais para frente, Lewis, quando escreve A Abolição do Homem, ele escreve por uma série de palestras, uma série de lectures, né? E mais para frente, Michael Polanyi é chamado para escrever nessa mesma série de palestras. Ele é chamado para falar. E ele, dessa série de palestras, resulta o livro Ciência, Fé e Sociedade, do Michael Polanyi. Bom, e ali o Michael Polanyi, não no texto necessariamente, mas o Michael Polanyi acaba reconhecendo o valor do Lewis como alguém que inspirou ele para formular uma filosofia da ciência. Porque, assim como o Lewis estava lutando contra essas ideologias totalitárias, o Michael Polanyi também enxergava nessas ideologias totalitárias um problema a ser combatido, né? Bom, o que guiava essas ideologias totalitárias, né? A visão da ciência que guiava essas ideologias totalitárias era o positivismo. Era uma visão, segundo Michael Polanyi, essas ideologias totalitárias, né, eram guiadas pelo positivismo lógico. E o positivismo lógico, nos campos das ciências naturais, onde a gente tem algumas pessoas que não têm tanto uma tradição de conhecimento filosófico mais abrangente, não tem uma leitura mais ampla sobre filosofia da ciência, o senso comum faz ou acaba levando as pessoas a entenderem ciência dentro dessa chave que é o positivismo lógico, né? E eu vou tocar nesses aspectos daqui a pouco. Então, a abolição do homem vai tratar desses vários aspectos de formação intelectual, de formação educacional, de formação moral, né? Inclusive do pensamento científico. Esse é o ponto C.S. Lewis. Bom, agora eu gostaria de falar especificamente sobre essa exposição de um contexto histórico,
de Abolição do Homem, né, da vida do Lewis, e o período da história em que foi escrito a Abolição do Homem, e a gente precisa entender o livro nos termos do seu autor e dentro do contexto histórico no qual ele foi escrito. Basicamente, a gente precisa de uma boa hermenêutica histórico-gramatical, né? Entender o texto de acordo com o autor e entender o texto de acordo com o contexto histórico no qual ele foi escrito. Bom, eu gostaria de passar agora para a ciência e cosmovisão, né? O segundo tópico. Ciência e cosmovisão, a crítica do C.S. Lewis, a crítica que Lewis apresenta a essa cosmovisão científica. Bom, obrigado, professor Geraldo. Eu vi o comentário aqui agora. Fico muito feliz. Bom, a representação da ciência na ficção científica. Esse é um aspecto muito importante. Lewis, ele era um grande entusiasta e um apaixonado pela ficção científica. E ele lia, devorava muitos textos de ficção científica. Desde o H.G. Wells, Arthur Clarke, diversos outros autores. Dante Alighieri, ele era um apaixonado pelo Dante, pela visão de mundo, né? Renascentista, medieval. E existe uma representação da ciência nessa ficção científica mais popular, né? E o Lewis, ele vai colocar, e eu gostaria de citar aqui um texto, não necessariamente ler o texto, porque o texto é bastante complexo, mas tem um texto do Lewis chamado O Peso da Glória, eu ia falar Peso de Glória, né? E nesse texto tem um artigo que o Lewis foi chamado a escrever, chamado Teologia é Poesia. E o Lewis apresenta aqui, com base no escrito do H.G. Wells, nos escritos do H.G. Wells, ele apresenta uma coisa que ele chama de a perspectiva científica. O Lewis, ele argumenta que o H.G. Wells constrói um mito, uma narrativa que oferece um significado, um sentido, que dá ordem às coisas, que oferece uma estrutura, né, de significado para as coisas, né, para o mundo. Então, o Lewis, ele basicamente defende que o H.G. Wells construiu uma mitologia, ou um mito, não mito no sentido pejorativo, mas no sentido de que o H.G. Wells escreve uma mitologia científica. Ele expressa uma perspectiva da ciência, uma visão de mundo científica, ou cientificista, na verdade, né? Pautada numa visão da ciência, que oferece uma narrativa. Basicamente, o H.G. Wells expressa nos seus textos uma cosmovisão que se diz científica narrada. Essa é a ideia do mito, né? Uma narrativa que oferece esse significado, né? E, bom, eu estou falando essas coisas com o professor Geraldo assistindo. O professor Geraldo é um grande leitor aí do Lewis e um homem de grande profundidade. Em breve vai estar com a gente aqui. Bom, basicamente, qual é a estrutura, né, dessa narrativa? O Lewis apresenta, né, o pensamento do Wells no seguinte sentido. Um universo surge, o universo é um ambiente hostil. E a partir do surgimento do universo, criaturas, seres monstruosos, gigantescos, perigosos, né, surgem de maneira espontânea, numa perspectiva de uma construção evolutiva, de um evolucionismo, né, do universo. E essas criaturas, no meio dessas criaturas, nasce um ser frágil, pequeno, meio esquisito e destoado dos demais seres, né? Só que esse ser, pelo poder do intelecto, pelo poder do trabalho, pelo poder da mente, né, ele acaba construindo um novo mundo. E esse trabalho e aplicação desse intelecto e esse poder é o poder da ciência. O homem, que era um ente, um ser fraco e estranho no meio de uma realidade completamente hostil,
ele reconstrói e transforma a sua realidade, né, por meio do poder da ciência. E com isso, o homem, uma ideia de progresso, e aí se expressa a cosmovisão positivista do H.G. Wells, né, o homem, em um progresso de conhecimento científico, chega no seu ápice, se tornando um deus sobre toda a realidade, né, sobre todo o mundo. Porque o homem, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, domina toda a sua realidade, todo o seu entorno. Então, aquela natureza hostil, má, que se degladiava e queria destruir o homem, é, por fim das contas, dominada pelo homem. E aqui está o sentido de abolição do homem, né? Do homem querer dominar a natureza e acabar sendo dominado pela natureza. A visão do Wells é muito positiva quanto à melhoria moral do homem, né? De acordo, obviamente, com a perspectiva do Lewis. Eu não sou um especialista em Wells, né? Bom, estou expressando a visão do Lewis sobre o H.G. Wells. O Lewis, sim, pode falar alguma coisa sobre o Wells. Eu não posso falar muita coisa. E esse homem se torna um deus sobre todo o mundo, sobre toda a natureza. Porém, ele não consegue vencer uma coisa: o fim trágico do universo. O universo é um sistema antrópico em que vai perdendo energia com o tempo até chegar na sua aniquilação total. O universo se destrói sobre si, basicamente. E, bom, uma ilustração que aparece no fim, acho que da Máquina do Tempo, o homem chega no futuro e o que ele vê é uma realidade a 0 graus Kelvin, né? Uma realidade ao zero absoluto, o completo nada, né? E o homem, por pensar que é nada, em nada ele acaba se tornando. E o que é esse homem, que era um deus, no fim das contas, diante do nada, né? Ele vai não ser o nada, ele vai ser o nada, né? Bom, isso é interessante porque aqui entra na discussão do Lewis sobre ficção científica. Como que o Lewis enxergava a ficção científica? E aqui, para eu apresentar uma breve definição, né, que o Lewis apresenta no texto sobre ficção científica, que é um texto que está dentro deste compilado de outros textos, né, compilados de artigo, sobre histórias, né, tem um texto, uma série de textos sobre ficção científica, cartas ao professor Haldane. O texto sobre história, propriamente, é um texto interessantíssimo para entender essa visão do Lewis sobre as construções narrativas. E tem um texto muito bacana, que é um diálogo dele com outros autores, chamado Propriedades Irreais, né, que ele fala também sobre ficção científica. Então, o Lewis tem um texto chamado Sobre Ficção Científica, ele apresenta a sua perspectiva de ficção científica dentro desse livro, que é um compilado de artigos, chamado Sobre Histórias, né? Bom, pessoal, feito isso, o Lewis apresenta a ficção científica como um texto que não tem um tom romântico, mas um tom narrativo, quase que histórico. O Lewis apresenta a ficção científica como um texto pseudo-histórico. E dentro desse gênero, ele apresenta alguns outros subgêneros, né? Por exemplo, existem textos de ficção científica que vão tratar de pessoas que estão deslocadas no espaço e tempo, né? Então, elas enfrentam viagens temporais, por exemplo, de volta ao futuro, viagens intergalácticas, como Star Trek, como Guerra nas Estrelas. Eu não estou falando que Lewis conheceu Star Trek, Guerra nas Estrelas, tá? Ou De Volta para o Futuro. Estou mostrando alguns gêneros de filmes de ficção científica que está aí na cultura popular, tá? Lewis morreu em 63. Esses filmes acho que são da década de 80, se eu não me engano, né? Bom, existem textos de ficção científica que o foco é a visão da engenharia, a engenhosidade da construção de equipamentos, máquina do tempo, né? Naves espaciais, coisas desse tipo. Bom, existe um outro gênero, que é um gênero científico especulativo, que vai trazer no seu bojo conceitos
científicos e até mesmo possíveis ideias que, que possam vir a se desenvolver em conceitos científicos. Por exemplo, viagem no tempo, né? Dobra temporal. Recentemente eu vi um artigo sobre a questão da dobra temporal que aparece em vários livros de viagens interplanetárias, né? Intergalácticas. E existe uma visão de ficção científica escatológica, né? Como, por exemplo, o Lewis cita a Guerra dos Mundos, se eu não me engano, como se fosse um evento catastrófico, cataclismático, que acabaria com todo o universo ou com o planeta Terra. Então, existe uma visão pós-apocalíptica, apocalíptica, né? Quem gosta muito, pessoal, de ficção científica vai lembrar, por exemplo, de Akira, né? Um grande clássico dos mangás, né? Do quadrinho japonês, mangá, que tem um anime que é riquíssimo, né? Que ocorre, um cyberpunk, um gênero da ficção científica, que ocorre ali depois da explosão de Tóquio, né? A New Tóquio. Ou até mesmo, para ficar no âmbito dos animes, Evangelion, né? Que você tem a New Tóquio 3, por exemplo. Então você tem ali eventos catastróficos, apocalípticos, né? Que destroem toda a realidade. E o Lewis apresenta a sua visão de ficção científica como uma ficção científica fantástica, onde ele traz elementos de natureza praticamente sobrenatural, né? E eu gostaria aqui de ler brevemente como que ele define essa visão, né? Lewis ele fala o seguinte: a última subespécie de ficção científica representa simplesmente um impulso imaginativo tão antigo quanto a humanidade, operando sob as condições especiais de nosso próprio tempo. Não é difícil ver por que aqueles que desejam visitar regiões estranhas em busca de beleza, admiração ou temor, não fornecidos pelo mundo real, foram cada vez mais conduzidos a outros planetas ou a outras estrelas. É o resultado do aumento do conhecimento geográfico. Quanto menos conhecido for o mundo real, mais plausivelmente suas maravilhas podem ser localizadas por perto. Bom, deixa eu ver. Lewis acho que continua aqui. Tem um aspecto. Isso. Bom, nessa espécie de história, o aparato pseudocientífico deve ser tomado simplesmente como um motor, no sentido em que essa palavra aborreceu os críticos neoclássicos. A aparência mais superficial de plausibilidade, o mais importante sopro para o nosso intelecto crítico, o fará. Estou inclinado a pensar que os métodos francamente sobrenaturais são os melhores. É a maravilha ou a beleza deles, ou o que sugerem que importa. Bom, o Lewis vai falar sobre o aspecto da literatura fantástica ou mitopeica atingir a nossa imaginação no mais profundo, falando dos nossos medos e temores do desconhecido. O que Rudolf Otto, eu acho que esse é o nome correto, um autor que o Lewis cita em Problema do Sofrimento, chama de luminoso, o medo do desconhecido. E o Lewis faz justamente esse contraste, essa visão da ciência, cientificista, da ficção científica, né, com um fim trágico para a humanidade, dentro de uma visão da ficção científica que abarca na sua narrativa, aceita e acomoda na sua narrativa elementos do sobrenatural, elementos de natureza teológica, deuses, monstros, demônios, o desconhecido, né? E que no fim das contas o Lewis acaba fazendo uso dessa ficção para expressar a redenção da natureza humana por alguém que não necessariamente transcende a nossa realidade,
e não está contido no nosso tempo e espaço, mas o único que pode ver a totalidade e ver o homem e ver a sua história. Bom, pessoal, essa visão é expressa na trilogia cósmica do C.S. Lewis. Eu não vou me deter aqui, né? Mas existe esse contraste entre a ficção lewisiana e a ficção mais cientificista que o H.G. Wells traz na sua narrativa. O ponto aqui é o seguinte: essa ficção, ela ou molda ou é moldada por uma ideologia, por uma visão ideológica que instrumentaliza o fazer ciência, o fazer científico e também o fazer tecnológico. Essa visão ideológica que o Lewis critica e que na sua época está tomando um corpo como uma filosofia da ciência, né, como uma visão filosófica da ciência, uma filosofia da ciência, é o cientificismo. Né? E o que Lewis critica do pensamento cientificista em A Abolição do Homem são justamente 3 aspectos. Né? O ser humano, ele é enxergado nesse processo de progresso da ciência, o progresso da humanidade, né? Uma ideia comprada pelas ideologias totalitárias, que o Lewis vai criticar no livro. O ser humano é apenas uma peça na engrenagem. Os fins vão justificar os meios, e não importam as peças que você usa nesse processo. Elas são apenas engrenagens. Então, a crítica do Lewis ao aspecto antropológico dessa visão cientificista sobre a realidade é que o indivíduo humano é apenas um artefato e que ele acaba sendo absorvido num processo transtemporal, né, em que você vai atingir a evolução dessa sociedade que vence a natureza, que é expressa na cosmovisão do H.G. Wells, né, que é expressa nessa cosmovisão, nessa perspectiva científica que a narrativa do H.G. Wells traz e que forma um mito cientificista sobre a natureza. E essas ideias podem moldar a visão de mundo ou serem moldadas pela visão de mundo de ideólogos que fazem uso das ciências. Bom, e esse ponto nesse ponto os manipuladores que o Lewis critica são quem? Os cientistas? Bom, eu creio que nesse processo existam alguns cientistas que fazem mau uso da ciência e que a usam por ideias políticas, né, ideológicas, que o Lewis vai criticar e vocês têm que ler, na verdade, deveriam ler a trilogia cósmica, principalmente o 3º volume, né, Uma Força Medonha. O aspecto aqui é o seguinte, que quem é esse manipulador, né, que o Lewis coloca? Provavelmente não é tanto cientista, mas talvez existam alguns envolvidos nesse processo político da ciência, mas são justamente as forças políticas, né? Essas forças de poder político, em que vai gerar uma estrutura de uma ciência planejada que vai acomodar no seu bojo cientistas que vão lutar pela ideologia do Estado. Então, Lewis também faz uma crítica ao planejamento estatal da ciência dentro da abolição do homem. Lewis ele não é contra a existência de universidades federais, por exemplo, ou a existência de institutos de pesquisa, né, fomentados pelo Estado. O Lewis é contra justamente o domínio de forças políticas e ideológicas sobre a pesquisa dessas instituições. E aqui o pensamento do Lewis e do Michael Polanyi andam de mãos dadas, né? Pessoal, já estou chegando aqui, acho que no fim, espero ter mais um pouquinho de tempo. O outro aspecto é que tanto a ciência quanto a tecnologia, em certa medida, vão derivar de um desejo do homem por poder, por manipular a realidade. E o Lewis ele faz um paralelo desse desejo de poder e manipulação da realidade com a magia. Tanto o mago do passado quanto o cientista moderno,
eles buscam dominar a realidade por meio do conhecimento. Porém, o mago falha e a ciência moderna avança, né? Mas o Lewis, ele faz uma distinção muito clara sobre as ideias que moldam esse desejo científico por domínio, né? E a ciência como uma paixão intelectual, né? E eu vou tocar nesse aspecto daqui a pouco. Bom, o poder, então, ele fala também sobre o governo usando da ciência como um instrumento de domínio, né? Por meio da planificação do trabalho científico, já falei. Bom, o ponto que o Lewis traz à baila, né, traz aqui para a nossa discussão, para a gente seguir aqui para o final dessa nossa segunda parte, sobre ciência, filosofia e política, o Lewis ele fala sobre o verdadeiro cientista, não o que ele chama de cientista pequeno. O cientista pequeno ele tem essa visão materialista, né, de um materialismo filosófico que cientificista que vai ser usado por poderes políticos, né, no contexto histórico que o Lewis está inserido. Mas o verdadeiro cientista, o grande cientista, ele sempre vai ser alguém que vai estar muito próximo, se não tiver na sua constituição interna, como eu posso dizer, a motivação de um filósofo natural. O verdadeiro cientista ele está muito mais próximo de um filósofo natural, né? E o filósofo natural ele vai enxergar na ciência valor, mas também vai enxergar os valores da ciência. E esses valores não vão estar deslocados de valores transcendentais, que também é uma defesa do Michael Polanyi, sobre a ciência estar compartilhada esses valores transcendentais, né? Para assim poder garantir a sua liberdade de atividade, de trabalho científico. Bom, e aqui entra o papel da filosofia como justamente um papel de repensar essa cosmovisão científica. Para o Lewis, uma cosmovisão cientificista é o que ele tem criticado, né? O que eu estou expondo como a crítica dele ao cientificismo, uma visão absolutista da ciência, né? Como a ciência é a única maneira de se resolver problemas, de se conhecer a realidade. Essa cosmovisão cientificista ela tem que ser regenerada por uma cosmovisão de uma filosofia natural, de uma filosofia que enxerga o valor da natureza, o valor das pessoas, né, dos indivíduos nessa natureza, né? E aqui eu gostaria de fazer uma citação que eu acho que é bastante contundente, né, do pensamento do Lewis. Ele diz o seguinte: aqueles que realmente fundaram a ciência moderna normalmente são aqueles cujo amor pela verdade excedeu o seu amor pelo poder. Em todo movimento místico ou misto, a eficácia vem dos bons elementos, não dos maus. Aí o Lewis questiona: seria possível, portanto, imaginar uma nova filosofia da natureza, continuamente consciente de que o objeto natural, produzido por análise e abstração, não é uma realidade, mas apenas uma visão que está constantemente a corrigir essa abstração? E aqui a gente tem a visão do Lewis sobre teoria. Teoria é uma aproximação da realidade, ela não é a realidade em si. Então, nunca uma teoria pode ser um fato, apenas uma tentativa de descrição, abstração, imaginação, trabalho imaginativo do indivíduo para explicar a realidade material e os seus fenômenos. Deus continua: a ciência regenerada, que tenho em mente, não faria nem com minerais e vegetais o que a ciência moderna, e aqui, ciência moderna, o Lewis não está criticando o trabalho científico. Lewis está criticando a visão cientificista que moldava as ideologias totalitárias da sua época e que ele está criticando, que ele está batendo, né? Bom, a ciência moderna ameaça fazer com o próprio homem, quando ela explica alguma coisa, não o faz de forma reducionista. Quando ela fala das partes, lembra-se do todo. Enquanto estuda o quê?
ela não deixa de escapar o que Martin Buber chama de situação do tu. A analogia entre o tal, o conhecimento verdadeiro, o caminho verdadeiro, do homem e os instintos de alguma espécie animal significaria para ele lançar nova luz sobre essa coisa desconhecida. Um instinto pela única realidade conhecida da consciência e nunca uma redução da consciência para as categorias do instinto. Seus seguidores não ficariam à vontade com as palavras somente e meramente. Em uma palavra, ele conquistaria a natureza, sem ser ao mesmo tempo conquistada por ela. E pelo conhecimento, por um preço sem ser conquistada por ela e pelo conhecimento por um preço mais baixo do que aquele da vida. Bom, em suma, pessoal, essas três grandes ideologias totalitárias, fascismo, comunismo e nazismo, fizeram uso da ciência e geraram consequências para a vida dos indivíduos, né, e para a vida na Europa, catastróficos. Mataram milhões, milhares, sei lá quantas mil pessoas. Bom, pessoal, agora eu gostaria de ir para a última parte, espero ser breve. Lewis, então, ele defende uma visão da ciência, uma filosofia da ciência que se pretende mais próxima da filosofia natural, né? Ou seja, uma filosofia natural que não se esquece dos valores absolutos, das verdades transcendentais, né? Então, bom, o que característica, né? O que é característico da ciência? Um ponto interessante. Eu gostaria de falar um pouco dessa transição entre filosofia da ciência antiga, né, e cientista profissional. No passado, os grandes pensadores da ciência, os grandes homens que fizeram ciência, eram filósofos da ciência. Hoje, pelo nosso contexto, o trabalho científico se torna uma profissão institucionalizada. Nós temos uma carreira acadêmica, né? Porém, a ciência ela se faz em comunidade de pessoas que têm paixões intelectuais, que são movidas pelas suas ideias, né? Bom, a ciência era entendida no passado como uma virtude intelectual, como uma ferramenta intelectual. Então, entendimento, ciência e sabedoria, uma boa prática, né, de vida, estava envolvida no trabalho científico. O trabalho científico era um meio para crescimento pessoal, era um caminho de vida. E pelo fato da ciência se tornar hoje, entre aspas, meramente uma profissão, muito da ciência como um caminho, como uma ferramenta intelectual, um caminho de virtude, se perdeu. E essa ideia é claramente defendida pelo Lewis. Tá? E aqui existe um outro aspecto. Essa transição da filosofia natural para uma ciência profissional, né? A transição da filosofia natural para a ciência moderna, para a ciência atual, é a transição de elementos de práticas da vida para um sistema de crença, um sistema de ideias, que não necessariamente você precisa ter essa correspondência na realidade. Porém, quem trabalha com ciência precisa desenvolver certas virtudes intelectuais, curiosidade, trabalho duro, né? Desejo por conhecimento, profundidade no conhecimento estabelecido, né? Que são virtudes desejadas. Um outro aspecto é a gente fazer a distinção entre natureza, né? Ciência e naturalismo. Para o Lewis, a natureza, o mundo físico, é um mundo real. O Lewis é um realista filosófico, certo? Só que existe um aspecto. Esse mundo, ele aponta para um outro, né? Esse mundo, ele tem aspectos do transcendente. Então, esse mundo é um mundo telreferente. Nesse mundo, nós encontramos uma verdade. E essa verdade, ela é transcendental, né? O ponto aqui é a gente fazer uma distinção entre natureza, o que é o trabalho científico. O trabalho científico, ele se fundamenta em cima de um naturalismo metodológico. Precisamos pressupor que a natureza
seja um elemento real do mundo físico, né? Seja um mundo físico, e na nossa atividade científica, nós precisamos lidar com a natureza, com os fenômenos naturais, né? Puramente. Então, o naturalismo metodológico, né, partir da natureza para o conhecimento científico, é um ponto fundamental. Porém, fazer ciência não significa que tenhamos que aceitar um materialismo filosófico. É a concepção de que a realidade material é a única coisa que existe e não tem nada para além da própria matéria. E é sobre esse materialismo filosófico que se fundamenta o cientificismo que o C.S. Lewis critica, né? E a postura positivista da filosofia da ciência, que é comprada pelas ideologias, né? Que o Lewis está criticando no período ali da Segunda Guerra Mundial. Bom, esse naturalismo filosófico que é a problemática. Ele é o fundamento para o cientificismo. Então, você, considerando a matéria a única coisa que existe, você perde os valores transcendentais do seu horizonte. Então, o mundo fragmentário e os valores relativistas, né, ou o relativismo filosófico, vai ser o que vai fundamentar a moralidade. Então, o indivíduo nisso, ele é apenas visto como mera matéria. E como mera matéria, a ideologia vai usar ele apenas como um artefato, uma engrenagem, uma peça e um processo de progresso civilizacional, progresso social, né? Bom, pessoal, o terceiro ponto, para a gente encerrar, tá? Vou falar um pouco da filosofia natural, né? O Lewis, ele quer resgatar, então, a figura do filósofo natural. O filósofo natural, então, ele tem que enxergar os valores da ciência e o valor da ciência, né? E nunca perder de vista os valores transcendentais, os valores objetivos, né? Na concepção do Lewis. E a pesquisa, o trabalho científico, ele deve ser reconhecido como uma paixão intelectual, uma paixão pelo conhecimento. E a sua motivação é um compromisso um compromisso pessoal. Na palavra do Michael Polanyi, é um compromisso fiduciário, né? Eu gostaria de ler um texto, um trecho de A Lógica da Liberdade, tá? Do Michael Polanyi, Reflexões e Repúblicas. O Polanyi ele escreve o seguinte: o serviço mais vital que devemos ao mundo da atualidade é a restauração dos nossos ideais científicos, que caíram em descrédito sob a influência do movimento filosófico moderno. Aí é o movimento positivista. Temos que reafirmar que a essência da ciência está no amor ao conhecimento e que a utilidade desse último não é nossa preocupação primordial. Devemos demandar, uma vez mais, para a ciência aquele respeito e suporte público. Então, o investimento público ao trabalho científico é algo defendido pelo Polanyi, né? Que lhes são devidos pela busca do conhecimento, e só dele. Isso porque nós, cientistas, estamos penhorados com os valores mais preciosos e com o serviço mais urgente, que é o bem-estar material. Então, existe uma relação do indivíduo e do trabalho científico com o desenvolvimento material da sociedade. Mas sobre quais bases isso está fundamentado? Né? Nas bases dos valores transcendentais, tanto defendido pelo Polanyi quanto pelo Lewis. E o outro aspecto, existe um aspecto da educação. Para o Lewis, educar, o ex do série, é extrair o melhor do indivíduo ou incutir no indivíduo o seu melhor, né? O melhor incutindo no indivíduo. Bom, mas a ideia é que tornar alguém melhor por meio da educação é tornar esse indivíduo uma pessoa mais íntegra, de conhecimento integral, de atitude integral na sua intelectualidade. Isso implica que nós precisamos
educar os afetos desse indivíduo, para que ele aprenda a amar o bem e odiar o mal. E aqui é que está um ponto interessante. A concepção educacional de Lewis é que o trabalho do educador moderno nunca é podar árvores, né? Extirpar as qualidades dos indivíduos, né? Ou as paixões intelectuais desse indivíduo, mas é irrigar desertos. É fazer com que esses alunos que estão apáticos, são alunos vulgares, que não amam o conhecimento, tenham amor pelo conhecimento, né? E o trabalho do Lewis, em Abolição do Homem, e uma obra imaginativa, que é a trilogia cósmica, que ele expressa essa filosofia de maneira literária, né? Imaginação e conhecimento são fundamentais no processo educacional das pessoas. Então, Lewis ele entende que a razão, né, é o órgão da verdade e a imaginação é o órgão do sentido. E o trabalho mútuo o órgão do significado, na verdade. E o trabalho mútuo entre razão e imaginação é o que leva o indivíduo mais próximo da realidade. Pessoal, eu gostaria de indicar um texto também bastante interessante, chamado Filosofia da Natureza, do Jacques Maritain. Do ponto de vista teórico e didático, tanto a Abolição do Homem, quanto a Lógica da Liberdade, do Michael Polanyi, vão ter um significado mais claro, de um ponto de vista didático da filosofia da ciência. Jacques Maritain. Camila, com você. Acho que eu falei demais já. Imagina, David, é um prazer ouvi-lo e realmente aqui a sua palavra, né, o que você nos trouxe hoje, foi uma abordagem um pouco, né, diferente de tudo aquilo que a gente já tem o costume de ver, né, de ouvir, e também é um novo olhar sobre o texto, né, da abolição do homem, né, que eu já fiz a leitura do texto e hoje você traz novos aspectos para a gente ficar se questionando cada vez mais, né? O texto da abolição do homem, apesar de ser um texto pequeno, um texto curto, né, ele é muito denso, ele é muito complexo, né? E ele traz assim algumas coisas que você precisa realmente refletir para compreender, né? Então eu gostaria de repente de estar aqui falando, conversando com você sobre alguns aspectos que me inquietam, né? Com relação ao que você trouxe para nós essa noite, né? Eu tenho aqui, ouvindo você comentar, né, você falando sobre a questão da ciência, né, do cientificismo, né, eu até comentei no chat que tudo isso que você falou e tudo que o C.S. Lewis viveu, né, passando por duas guerras, pela Primeira e pela Segunda Guerra, se assemelha muito com o que nós vivemos hoje também, apesar de nós não estarmos em guerra, né? Então, a gente percebe hoje que tem algo estranho no mundo da ciência. O mundo da ciência hoje, ele parece, né? A gente percebe algumas coisas meio estranhas e parece estar corrompido, né? E a ciência, atualmente, ela tem sido utilizada também para atender interesses de uma casta de indivíduos, né? A gente consegue perceber isso. E para você, esse processo que já foi diagnosticado por Lewis, lá na Abolição do Homem, né, que se repete, ele se repete porque essa casta ainda não atingiu o patamar que ela quer, ou porque de tempos em tempos essa casta também necessita realizar esse movimento para não perder o poder, para ela conseguir se manter no poder. Qual é a sua percepção? Olha, é uma situação muito complexa. Devido ao ocorrido na Segunda Guerra Mundial, órgãos, por exemplo, como a ONU, órgãos com o intuito de você manter uma estabilidade internacional, se mostraram necessários. Né? E um grande entusiasta disso, por exemplo, é o próprio Christopher Dawson. Ele tem um texto, eu não tenho, eu li emprestado, né? Religião e Progresso. É um texto muito interessante. Ele desenvolve, dentro da historiografia, dentro da história, ele é um dos proponentes da história da cultura. Né?
história cultural. Aí você vai citar grandes historiadores como Arnold Toynbee, né, Gilbert Durant. Atualmente tem um cara muito interessante que é o Niels Ferguson, né, até mesmo Hobsbawm, o Harari. Harari, por mais que ele parte de uma perspectiva materialista, né, então é interessante primeiro a gente notar isso. Pós-Segunda Guerra Mundial, vivemos em um mundo totalmente outro, né? Aí nós passamos por um contexto de tensão, que foi a Guerra Fria, né? Mas eu particularmente, assim, não que eu seja um grande, eu não sou um grande leitor da história, né? Mas eu olho com certa desconfiança quando a gente acha que a gente vive em tempos de paz. Eu não acho que nós vivemos em tempos de paz, sabe? A grande questão é que hoje, quando nós olhamos para o contexto geopolítico, nós temos grandes blocos e tensões aí. Sim. Né? Parece muito uma guerra velada, né? Assim, como um leigo, e aqui não entenda que eu estou sendo conspiracionista, não é essa a questão. Sim. Mas eu particularmente olhando, e lendo os jornais, e olhando o mundo, a gente sabe, jornal não é uma coisa que vai dar para a gente... A gente vive uma crise epistemológica, a gente já vive uma crise de autoridade há muitos anos. Então, toda essa discussão sobre fake news, e na questão, por exemplo, atual da ciência, a fake science, né? As notícias fakes, mentirosas sobre ciência. Temos um outro aspecto, né? Temos movimentos anticientíficos que, para quem é da área da ciência, a gente vive assim, uma tristeza, né? Então, assim, é uma situação extremamente complexa. Em que se fundamenta a nossa autoridade? Né? Então, assim, a autoridade para a gente dizer alguma coisa ou acreditar em alguma coisa. Nós vivemos na era da pós-verdade, e isso tem muito a ver com a adoção cultural de um relativismo filosófico. Então, assim, pós-modernidade, você tem aí multiculturalismo, você tem muitas coisas que são complexas para a gente entender essa relação. Então, eu penso, a minha tendência, e isso é uma questão muito pessoal, sabe? Sou eu, tá? É crer que a gente não está vivendo num ambiente pacífico, nós vivemos numa guerra que ainda não foi declarada. Quando nós olhamos para a Rússia, quando nós olhamos para a China, quando nós olhamos para o bloco islâmico, nós olhamos os Estados Unidos, a Europa, vivemos um mundo tenso, num mundo que está em um limiar de uma paz aparente, né? Quando nós olhamos, por exemplo, tivemos essa semana o Facebook, o Instagram e o WhatsApp parando, as nossas vidas estão controladas por esses instrumentos tecnológicos. Temos as Big Datas, e aqui a gente pode falar de muita coisa, eu não vou oferecer uma resposta definitiva, né? Mas a minha tendência é pensar que nós vivemos um mundo realmente controlado. Nós não temos uma liberdade. Nós podemos acreditar na liberdade, essa liberdade que o Lewis e o Polanyi estavam lutando para defender no campo das ideias, nos foi tolhida, nos foi cortada. Eu tenho uma tendência muito grande a pensar que nós vivemos já em um mundo distópico, como Admirável Mundo Novo, como 1984, entende? Essas distopias que tomam conta da imaginação ficcional, né, é o que nós vivemos hoje, entendeu? Então, assim, eu não tenho uma resposta definitiva, mas o mundo me causa certa estranheza, né? E eu acho que, assim, o Lewis e o Polanyi estariam muito mais alarmados se hoje eles estivessem vivos, entendeu? Eu acho que a nossa situação, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, é uma situação muito delicada e muito mais complexa. Não dá para a gente dizer que nós vivemos em tempos de paz, entende? Então, de um ponto de vista prático, os ideais transcendentais, de liberdade, de caminho, de verdade, ainda são para nós, ainda devem ser para nós, valores muito caros, principalmente para a manutenção da nossa liberdade acadêmica, da nossa liberdade de pensamento, entendeu?
Então, assim, eu acho que o nosso contexto é mais complexo, mas não está muito longe do que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi os movimentos totalitários, o que foi, inclusive, o período da ditadura no Brasil, esse controle ideológico, governamental sobre os indivíduos, né? Eu acho que a nossa situação ainda é complexa. Sim. E com relação a essa questão dessa dualidade, né, da questão, quando a gente fala de cosmovisão, você traz para a gente esse conceito de cosmovisão, você falou um pouquinho também sobre essa dualidade entre o bem e o mal, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você. Por muito tempo, né, nós acreditamos que o homem tinha uma mente como uma tábula rasa, né? Como o John Locke já dizia, né? A mente é uma folha de papel em branco, né? No entanto, quando interpretamos o mundo e a realidade, percebemos que se isso fosse realmente verdadeiro, todos nós interpretaríamos a realidade da mesma forma, né? Não é verdade? Então, a minha pergunta é a seguinte: por que pessoas diferentes observam coisas semelhantes e chegam a conclusões diferentes sobre a mesma coisa? Então, isso é uma questão extremamente complexa. Eu não teria uma Eu resposta. sei disso. Então, Eu quero que você me responda, porque eu não consigo responder isso. eu, eu penso assim, o que constitui o ser humano? Né? O que constitui um indivíduo? E a gente tem que pensar de um ponto de vista antropológico. O que constitui um indivíduo? E assim, a antropologia e a cosmovisão, a filosofia e a cosmovisão, por exemplo, para nós que estamos na academia, são pontos de partida, são pressupostos fundamentais para a gente pensar a nossa pedagogia. Todo caminho pedagógico pressupõe uma filosofia e uma cosmovisão e pressupõe uma antropologia. Né? Qual é a visão da realidade? Qual é a visão do indivíduo? Do ponto de vista antropológico, a nossa vida e a maneira como vemos o mundo é moldada pela nossa história, certo? Pelo meio onde nós estamos inseridos. Porém, existe um nível em que aqueles indivíduos que se percebem estando num mar de ideias, eles tentam partir para um caminho de compreensão. Então, eles partem para entender as ideias. Então, eles vão seguir um caminho assim filosófico. Eles vão buscar entender as ideias e como as ideias são formadas, né? E aí que entra, então, a filosofia natural. Seria por aí, mais ou menos isso. Vou chegar nesse aspecto. Então, esse indivíduo vai por esse caminho. E o que nós percebemos? Que a história tem um fluxo de ideias. E localidades, grupos, né, classes sociais, são fundamentais para a gente entender esse fluxo de ideias. Né? Mas três elementos são constantes nessa parte sociológica, que é a religião, a ciência, né? E a filosofia. Para a gente entender, então, a constituição do indivíduo, e óbvio que eu não estou partindo do indivíduo como uma tábua rasa, porque quando eu chego nesse indivíduo, eu quero conhecer a história dele, né? Qual é a cosmovisão narrada, ou a narrativa que ele acredita do mundo, né, que ele está inserido. Então, eu quero conhecer a história dele, qual a estrutura de significado na qual ele pensa estar inserido. Como diz o José Ortega y Gasset, eu sou eu, minhas circunstâncias. Né? O que constitui a história desse indivíduo? Então, o indivíduo não é uma tábula rasa. E essa história, né, no fluxo cultural, a filosofia, a ciência, a religião, um meio cultural, substrato que ele está inserido, vai moldar a maneira como ele vê o mundo. Muitas vezes, indivíduos eles vão estar diante de uma mesma realidade. E aqui, bom, eu parto de um pressuposto realista, né? Que a realidade existe independente da minha mente. Porque eu penso que se eu pensar de qualquer outra forma, eu vou ter muito mais problema, né? Se eu pensar que a realidade é simplesmente uma ideia, como que as minhas ideias, por exemplo, teriam pontos de contato com outras ideias? O mundo seria o meu mundo fantástico de Bob, o fantástico mundo de Bob. Né? Exatamente. Então, o fantástico mundo de David. Então, não teria um mundo que entraria em contato com o outro.
Mas essa constituição histórica, esse eu e minhas circunstâncias dos indivíduos, é o que molda a maneira como ele interpreta a realidade, muitas vezes. Ok? Então, são os seus pressupostos. Por mais que indivíduos estejam diante da mesma realidade, eles podem, sim, ter leituras diferentes dessa realidade. Entretanto, existe um elemento ontológico no mundo que essa realidade tem uma existência independente da nossa mente. Então, nós podemos ter um olhar ao mesmo objeto por meio de pontos de vista diferentes. Mas a existência independente da realidade é o que possibilita esses pontos de contato. Por exemplo, falando de um ponto de vista cosmovisional, né? Uma cosmovisão. Temos um materialista, temos um ateu, um agnóstico, temos um religioso. Ok. São pessoas que veem o mundo de maneira diferente. Mas existem alguns aspectos, por exemplo, o sofrimento. Todos vamos admitir que o sofrimento ele existe, ok? Mas devido à sua cosmovisão, por exemplo, um budista vai dizer que não existe diferença entre bem e mal. Um cristão vai dizer que, olha, o sofrimento e a dor no mundo decorre de uma questão teológica. O ser humano é um pecador, vivemos um mundo caído, né? A nossa incapacidade de ter uma compreensão total da realidade devido ao efeito do pecado na nossa mente, né? O materialista vai dizer que a nossa interpretação está contida em cada parte do processo histórico. O agnóstico vai ter dúvida. Eu não sei, né? Então, assim, só que todos, quando sofrem, reconhecem o sofrimento, entende? Então, existe uma realidade que em certo nível, a gente vai ter que bater de frente com ela, né? É uma realidade que a gente não pode mudar, e ela é ontológica. Por mais que a nossa percepção epistemológica e o que constitui a nossa construção de cosmovisão, de nossa visão de mundo, seja algo bastante particular, e a gente tem que entender isso, né? Nós ainda vamos lidar com um mundo que tem uma existência externa. E, por exemplo, para o trabalho científico, aí eu vou entrar no filósofo natural, né? Um realismo é um pressuposto fundamental ao trabalho científico. Eu não posso crer que o mundo seja apenas uma ideação, né? E que as minhas construções teóricas não tenham tanta convergência com a realidade. Como, por exemplo, eu iria fundamentar a atividade biológica de um fármaco na cura de uma doença, se eu não acreditasse que o mundo é real e que os dados que eu obtenho quando eu coloco uma determinada substância frente a micro-organismos que matam aqueles micro-organismos, tal, o que gera dessa pesquisa, né, como resultado, e o que vai parar lá na frente, 20, 30 anos depois, como medicamento que eu compro numa farmácia, eu não posso acreditar que daí é simplesmente uma coisa da minha mente. O trabalho científico deve pressupor um certo realismo, né? Bom, aí entra a questão. Hoje, nós temos, dentro da filosofia da ciência, correntes que são tanto céticas quanto à realidade, agnósticas ou até mesmo realistas, né? E uma perspectiva que, a meu ver, é problemática é uma perspectiva da ciência como um instrumento, aonde o trabalho científico, os modelos científicos são puramente instrumentos. Eles não necessariamente correspondem com a realidade, mas eles nos ajudam a entender alguns aspectos, né? Mas eles não têm uma correspondência com a realidade. Uma filosofia da ciência bastante coerente seria o realismo crítico, relativismo. O realismo crítico, que é a ideia de que existe uma realidade objetiva, mas existe uma limitação no nosso conhecimento, porém isso não implica que o que a gente gera de trabalho científico seja inútil, mas que o desenvolvimento do conhecimento científico, né, quanto mais ele se confirma com a realidade, se conforma com a realidade, então temos uma adequação empírica, mas nós nos aproximamos da realidade. Então, à medida que o conhecimento científico se desenvolve, levando a realidade como um pressuposto, mas entendendo a limitação do conhecimento científico, nós temos uma proximidade. Então, o conhecimento e o modelo, a construção teórica da ciência e a realidade vão se aproximando. A gente pode enxergar como um trilho. Quando a gente olha ao longo de um trilho, a gente aparentemente vê, né, que eles se conectam, né? Isso é uma ilusão de ótica, óbvio.
mas eles estão andando em paralelo, né? Pode vir um dia um modelo se adequar completamente à realidade, ao ponto de nós dissermos que aquele modelo é a realidade em si? Não. Agora, o filósofo natural considera isso como um valor para o trabalho científico, né? A filosofia natural. E a ideia de verdade, uma verdade no modelo científico, não uma, e aqui a gente precisa entender a verdade no modelo científico em um determinado nível, não uma verdade absoluta sobre o modelo científico. Se você partir, por exemplo, do valor da natureza humana, você partir do valor do conhecimento, da construção, né, cultural humana, é acreditar que certos valores transcendentais são importantes para o trabalho científico. Então, a defesa do Lewis e do Polanyi vai muito em direção a essa... a ideia de filósofo natural que o Polanyi defende vai muito em direção a essa crença, na importância da crença dos valores transcendentais, valores absolutos, para o trabalho científico. Considerando o indivíduo, o ser humano, como uma peça importante, a gente não pode usar ele simplesmente como deixa eu reformular minha frase. Considerando o ser humano como alguém que tem importância por si só, pela sua natureza humana, a gente nunca pode ver o indivíduo como meramente matéria e um objeto, um artefato dentro de uma engrenagem histórica, rumando para um progresso. E progresso a gente sabe que não tem. Nós tivemos crescimentos no desenvolvimento científico e tecnológico, mas o século XX está aí para mostrar que nós tivemos retrocessos abismais, imensos, com relação às implicações aí das ideologias totalitárias, né? O que eles destruíram para construir um mundo melhor? Tolice, né? É isso. Né? Conseguir... Exatamente. E nós temos aqui uma pergunta, né, de um dos nossos ouvintes aqui, né, o João Oliveira. Ele diz o seguinte: tem gente que não quer ver a grama verde. Lewis teve algum diálogo com a fenomenologia? Olha, eu já não saberia te dizer especificamente, mas o Lewis era um grande leitor. Né? Eu não me recordo de nenhum autor da fenomenologia, a não ser um mais recente, mas eu acho que é provável que ele tenha tido contato com o Lewis, mas não o Lewis tenha tido contato com ele, que é o Michael Henry, mas é um cara bem recente e ele está vivo, inclusive, até onde eu sei, né? Eu meu conhecimento filosófico é um tanto limitado para poder falar de fenomenologia e para poder reconhecer na escrita do Lewis alguma coisa relacionada com a fenomenologia. Eu posso estar falando bobeira, mas pode ser o Heidegger, por exemplo. Heidegger, eu acho que é assim que pronuncia. O Lewis era um cara extremamente erudito, né? Então, com certeza, ele deve ter lido. Eu acho que o Whitehead é um autor que era meio contemporâneo do Lewis, então o Bertrand Russell, esses caras assim, né? Esses grandes pensadores eram meio que contemporâneos. O Lewis com certeza leu Bergson, né? Então tem muita coisa ali que o Lewis leu. Inclusive tem um livro chamado A Biblioteca de C.S. Lewis. Tem muita coisa que o Lewis leu. Ele era um gênio. E só que assim, na minha limitação, eu não saberia dizer. Primeiro por não conhecer de fato uma definição sobre o que é fenomenologia e não me recordar de bate-pronto. Eu já li sobre, mas assim, de bate-pronto eu não tenho um autor em mente. Eu estou tendo uma sugestão agora, que talvez o Heidegger, mas eu também não sei se o Heidegger é um autor da fenomenologia, mas pelo tempo, acho que o Heidegger é do século XIX, provavelmente o Lewis deve ter lido, mas eu não posso afirmar com precisão. Né? Infelizmente eu não posso falar nada muito além disso. Ok? Obrigado pela pergunta. João, né? Isso, João Oliveira, tá? Bom, nós já estamos aí com o tempo um pouco esgotado, tá? Eu quero agradecer, David, mais uma vez a sua presença aqui conosco, tá?
essa palestra maravilhosa, né? Você esclareceu muitos pontos, né, do texto da abolição do homem, que realmente, como eu te falei, é um texto complexo, é um texto denso, mas que foi muito bem trabalhado por você essa noite, tá bom? Agradeço a todos e gostaria de convidá-los para a nossa próxima, né, a nossa próxima live, que será no dia 28, né, do 10, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos. Obrigado, pessoal.